Eu gostava de começar por 4 notas prévias ao tema. E a primeira é esta: o que me move na minha vida é uma pessoa, Jesus. Foi por ele que me apaixonei, é nele que procuro mover-me e existir, sabendo que a fragilidade da minha humanidade apenas intui ou pressente aquilo que deve ser o seu seguimento. E isto é, de facto, o único fundamento para tudo aquilo que eu vou dizer a seguir. A instituição religiosa é a segunda nota. A instituição religiosa, seja ela uma igreja ou um grupo dentro da igreja ou outra qualquer, interessa, neste caso, a igreja, já que falamos no âmbito da Igreja Católica, interessa na medida em que vive ou não comunitariamente esse seguimento de Jesus. E quando eu falo aqui em comunitário ou em comunidade, isto não é despiciando, porque uma das importantes originalidades do cristianismo é mesmo a comunidade. Por isso, ou somos capazes de passar a falar também de santidade comunitária, para além da santidade individual de tanta gente, ou não somos cristãos. A santidade comunitária é cada vez mais uma exigência dos tempos que vivemos. Terceira nota: procuro chegar a Jesus conhecendo os Evangelhos, a Bíblia. Leio, se calhar deveria ler muito mais, textos da Patrística, do Concílio Vaticano II e de muitos dos nossos maiores no caminho da fé, sejam eles místicos, teólogos, santos, alguns canonizados, outros não canonizados. Penso apenas em alguns nomes contemporâneos: Luther King, um Abbé Pierre, um irmão Roger de Taizé, um Raoul Follereau, uma Simone Weil, uma Edith Stein, uma Etty Lessung, um Dietrich Bonhoeffer ou um Carlo Maria Martini. Aliás, gostava de dedicar ao cardeal Martini, à sua memória e ao seu testemunho, esta minha intervenção. Última nota: no meu trabalho procuro dar conta destes trajetos e também da riqueza inesgotável que é a história do povo de Deus e da riqueza inesgotável que é a Bíblia. Ao fazer reportagem, por exemplo, sobre um mosteiro, cito textos da Liturgia das Horas, da Bíblia, dos livros que são lidos às refeições, sempre para mostrar e dar a conhecer um património vastíssimo e inextinguível que eu gostava de ver muito mais referido, por exemplo, em homilias. Como o religioso tem a ver com tudo o que é humano, falo então, nesta pequena intervenção, de 3 âmbitos do silêncio e dos silenciamentos. Se calhar alargo um pouco aquilo que me foi pedido, mas penso que pode ser complementar também ao que já ouvimos. Primeiro âmbito: o silenciamento nas redações. Claro que no âmbito religioso há grandes e profundos silenciamentos nas redações, apesar de que em Portugal vivemos uma situação muito mais favorável do que em muitos outros países da Europa, por exemplo. Esse silenciamento dá-se muitas vezes por ignorância, acontece muitas vezes por ignorância ou por preconceito. Sobre isso já em outras ocasiões escrevi, falei também publicamente. Penso, no entanto, que nem tudo foi feito ainda da parte da Igreja no sentido de combater esse fenómeno. Por exemplo, através da aproximação pessoal ou da disponibilização de meios, entre outras coisas que se podem fazer. A Graça também já falou aqui de várias questões que hoje vivemos nas redações e que têm implicações na relação da Igreja com os média. Parece-me a mim que a Igreja se deve questionar bastante sobre aquilo que fala, sobre aquilo que diz, mas também sobre aquilo que cala. E em que tempos fala, em que tempos intervém e em que tempos cala. É que muitas vezes a comunicação social quer escutar a voz de alguém que seja representativo da Igreja e nem sempre encontra pessoas disponíveis. Apesar deste silenciamento que refiro, considero, no entanto, que hoje o mais grave silenciamento do jornalismo é em relação ao poder financeiro. Vivemos tempos difíceis que talvez nem Charles Dickens tenha sido capaz de imaginar para o seu tempo,
A recente proposta, por exemplo, de que os gregos passassem a trabalhar 6 dias por semana vem confirmar apenas que alguns querem levar-nos diretamente do século XXI para o século XIX, que alguns querem impor-nos um poder financeiro cada vez mais totalitário, que nós não votamos nem escolhemos, nós escolhemos partidos políticos para nos governarem com medidas políticas, não escolhemos líderes do FMI, nem das agências de notação financeira, e querem alguns também impor-nos a ideia, entre outras ideias perniciosas, de que o trabalho, em vez de ser um fator de realização pessoal, deve ser a única e absoluta realidade a preencher as nossas vidas. O que se passou com os feriados e com a discussão sobre os feriados, por exemplo, em Portugal, é revelador e para mim foi muito triste. Já disse isso, aliás, numa ou duas ocasiões. Porque eu ouço a hierarquia da Igreja a que pertenço a falar da importância da família, mas gostaria também de ter ouvido dizer que a família fica prejudicada com as exigências e a pressão para que se trabalhe cada vez mais. Eu gostava de ter ouvido dizer que o trabalho não é tudo, que nós também temos famílias, temos amigos e temos necessidade de cultivar o espírito, de tempos de lazer, de tempos de cultura, de passeio, etc, etc, etc. Estas imposições financeiras e ideológicas de que falo têm consequências nas redações e no seu silenciamento. Somos cada vez menos a fazer cada vez mais trabalho, porque temos que fazer texto, som, imagem, edição, não sei quantas coisas mais. Passamos 10, 12, 14 horas por dia a trabalhar. E com que resultados? Um jornalismo cada vez menos crítico, cada vez menos refletido, porque menos silencioso, porque cada vez menos capaz de fazer silêncio, com profissionais que estão preocupados, em primeiro lugar, e muito legitimamente, em defender o seu emprego. Este jornalismo deixou, por isso, penso eu, de identificar o verdadeiro poder. O verdadeiro poder não está nos governos que temos. O verdadeiro poder está na finança. E tem ramificações, por exemplo, depois em campos como o futebol. Basta reparar, aliás, que são esses dois universos os menos criticados nos nossos média hoje em dia. O jornalismo rendeu-se claramente às receitas das troicas e dos governos ultraliberais que nos desgovernam e que têm como único objetivo a liquidação dos direitos das pessoas e da noção de participação coletiva na construção do Estado. E isto vai, na minha opinião, contra tudo aquilo que é essencial nos princípios do pensamento social da Igreja e na forma como eu tenho lido as diversas encíclicas e textos de intervenção da Igreja nesta área. E quando se fala da participação coletiva na construção do Estado, é pelo seguinte, é porque eu, ao contrário da concepção liberal e de direita, para utilizar termos que, enfim, que todos sabemos de que é que estamos a falar, eu gosto de pagar impostos, porque de outra maneira, pagando impostos, tenho a minha rua alcatroada, tenho acesso à saúde, tenho acesso à educação para os meus filhos, tenho acesso a saneamento, tenho água nas torneiras, tenho eletricidade em casa. Eu gosto de pagar impostos para os bens públicos que todos devemos usufruir. Mas para que é que servem hoje os meus impostos? Servem apenas para pagar dívidas de entidades financeiras que eu não contraí. E rendemos-nos todos nas redações porque nos dizem que esta é a única saída para os problemas que afinal foram criados por criminosos de entidades financeiras que em grande parte continuam a governar os Estados Unidos, a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional, as agências de notação e outros organismos do género. Um segundo âmbito de silenciamentos. Os silenciamentos da Igreja e os silenciamentos na Igreja. De vez em quando, seja por razões pessoais ou profissionais, faço a experiência de reler textos do Concílio Vaticano II. E dou muitas vezes comigo a perguntar-me o que é feito desta herança, deste impulso de renovação, o que é feito desta atitude de se deixar abrir ao sopro do Espírito, à história e aos sinais dos tempos. O que é feito desta vontade de abrir a Igreja à vida das mulheres e dos homens do nosso tempo. Não encaro o Concílio Vaticano II como um dogma.
Desde logo porque o próprio concílio se definiu a si mesmo como concílio pastoral e não como um concílio dogmático. Depois porque se a sua doutrina fosse perseguir estritamente à letra, então teríamos que continuar hoje ainda a rezar muitas coisas em latim nas Eucaristias cotidianas, porque aquilo que está previsto é que o uso do vernáculo seja limitado às leituras, à oração dos fiéis e às partes que pertencem ao povo. É assim que se diz na Constituição sobre a Liturgia. A reforma litúrgica, por exemplo, avançou muito mais do que o previsto, porque essa foi a dinâmica provocada pelo próprio concílio. O Vaticano II devolveu também a todos os crentes a possibilidade de dizer a fé a partir da sua experiência concreta. Na Constituição sobre a Igreja, a Lumen Gentium, fundamenta-se a Igreja como povo de Deus, um outro paradigma que o concílio também mudou. Porque nós, apesar de tudo, na Igreja vamos mudando algumas coisas, dizendo sempre que mantemos a fidelidade à tradição, mas vamos mudando algumas coisas, felizmente. A Igreja deixa de se entender nesta Constituição como uma pirâmide em que os que estão em baixo, que é a maioria, em termos numéricos, têm que obedecer a quem está por cima. Diz o parágrafo 32 da Lumen Gentium: reina, porém, igualdade entre todos quanto à dignidade e quanto à atuação comum do conjunto dos fiéis em favor da edificação do corpo de Cristo. Isto significa que do conjunto, fechei a citação, isto significa que do conjunto nem o Papa é menos responsável do que nós, nem nós somos menos responsáveis do que o Papa, aplicando-se isto aos que se entendem como crentes e como fazendo parte dessa comunidade pelo batismo. Reconhecendo a diversidade de carismas de que falava São Paulo e a diversidade de ministérios que as primeiras comunidades cristãs exercitaram, a Igreja deve entender-se essencialmente como uma comunidade de iguais pelo batismo que está no mundo para servir na caridade. O número 14, também na Lumen Gentium, diz que não se salva quem, embora incorporado na Igreja, não persevera na caridade. Permanecendo na Igreja pelo corpo, não está nela com o coração. Portanto, este povo, que é a primeira definição de Igreja segundo a Lumen Gentium, só se entende no serviço aos outros. Aliás, repetindo muitas outras coisas que lemos no Evangelho. Isto significa que hoje na Igreja não se podem continuar a calar os debates sobre a sua própria organização e estrutura, sobre o modelo do papado, sobre o papel da Curia Romana, que para quem está numa redação ouve muitas vezes dizer, ou mesmo noutros âmbitos, que para muitos dos nossos contemporâneos é uma estrutura de grande contra-testemunho evangélico. Debates ainda sobre o lugar das conferências episcopais, por exemplo, sobre a escolha dos bispos, sobre o papel dos leigos, sobre as questões do celibato presbiteral ou sobre a ordenação das mulheres, sobre os problemas da moral sexual ou familiar e muitos outros. Refiro tudo isto voltando ao início. É porque quando leio a Bíblia ou os textos dos Evangelhos, descubro um Jesus que me revela um Deus que quer sobretudo a felicidade das pessoas e que foi ele próprio muito crítico da instituição religiosa do seu tempo. E que dizer, aliás, de grandes santos que foram eles também críticos de tantos maus usos do poder ou dos vícios da Igreja. E já no nosso tempo, de grandes teólogos condenados e depois reabilitados como peritos do concílio, por exemplo, e alguns deles de novo condenados a seguir, também é verdade. Eu releio a Bíblia e descubro também uma comunidade de crentes onde a participação de todos era uma condição para o testemunho da fé e onde as mulheres tiveram um papel decisivo, por exemplo. Os Evangelhos citam várias vezes as mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia, é a expressão. No momento da crucificação, lê-se, por exemplo, em São Mateus. Estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia e o serviram. Entre elas estavam Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Fechou a citação. O discipulado das mulheres é admitido por muitos dos melhores exegetas contemporâneos, como no caso de Maria Madalena ou de Maria de Betânia. Neste último caso, por exemplo, a leitura de alguns exegetas recorda que estar aos pés do mestre, como Maria fez, era na literatura rabínica sinónimo de ser discípulo de alguém. E em várias comunidades paulinas, São Paulo deixou mulheres na liderança. Portanto, penso que não temos que ter medo de discutir estes temas e de os afrontar. E ao defender que estes temas não podem ser silenciados e que devem ser debatidos entre nós, faço-o não em nome de uma qualquer reivindicação, mas em nome da matriz original do cristianismo. Acho graça quando me dizem que a Igreja não tem que ser e não é uma democracia, por exemplo. É que logo no início,
os primeiros cristãos resolveram várias divergências, discutindo-as e decidindo em conjunto qual era o caminho a seguir. E noutros casos, com outras divergências, por exemplo, quando Paulo não quer que Marcos o acompanhe, ao contrário de Barnabé, travam os dois uma discussão muito violenta, uma discussão tão violenta, é a expressão dos Atos dos Apóstolos, que se separam. Portanto, noutros casos, essas divergências foram assumidas como diferenças e cada um seguiu o seu caminho na referência e na fidelidade ao mesmo Senhor. Por que é que então hoje me pedem que eu siga apenas um caminho único? Se mais não fosse, o próprio Papa Pio XII dizia: com a ausência da opinião pública faltaria à Igreja qualquer coisa de vital. Qualquer coisa de vital, não está a dizer uma coisa importante. E a culpa recairia tanto sobre os pastores como sobre os leigos, portanto sobre todos nós. Num comentário a este tema, a esta frase, Borges de Pinho escreveu, o professor Borges de Pinho da Católica, escreveu o seguinte: a linearidade e o vigor com que aqui se fala da opinião pública, como elemento imprescindível na Igreja, só pode surpreender quem de dentro ou de fora continua a supor que a vida interna eclesial tem, ou deve ter por características dominantes, a repetição daquilo que está de antemão decidido, a unanimidade monolítica de posições, o seguidismo acéfalo, o secretismo de gabinetes. Esta questão não se reduz, aliás, para mim, apenas ao direito à opinião. Ela radica muito mais fundo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, escrevia São Paulo aos Gálatas. Edith Stein dizia que a liberdade pessoal é um segredo tão grande que perante ele até Deus para com respeito. E acrescentava: o nosso mundo interior é o lugar da liberdade absoluta. Por isso eu não posso entender a minha pertença, esta frase já é minha, não posso entender a minha pertença à comunidade cristã senão como uma grande afirmação de liberdade. E de liberdade pessoal, desde logo. O silenciamento, temos-lo visto tristemente e tragicamente com os casos de pedofilia, custa muito caro à comunidade dos crentes. Foi essa atitude de tentar esconder os problemas debaixo do tapete que levou à crítica mais severa por parte de tanta gente. Se a Igreja reivindica uma maior autoridade moral para poder intervir na sociedade, ela deve ser também um exemplo maior de mais responsabilidade. Há um outro silenciamento da Igreja enquanto comunidade dos crentes e que se relaciona com o que eu dizia no primeiro ponto. Quando hoje na Europa nos confrontamos com um sistema que pretende reduzir a cinzas os direitos das pessoas à saúde, à educação e a uma vida digna, pergunto-me onde estamos na denúncia destas políticas. A Igreja critica muitas vezes o estado das coisas, esquecendo as raízes desse mesmo estado, que é este sistema que, em outras circunstâncias, por exemplo, no campo da moral individual, a Igreja apoia por conveniência. É o sistema que também apoia a Igreja porque lhe dá jeito que haja uma instituição religiosa que contribua para a boa ordem social. Por tudo isto, sou daqueles que não entende a orientação de alguns cursos nesta área da Universidade Católica. E que servem apenas para formar novas elites do sistema financeiro que nos tem desgovernado. E a palavra desgovernado já a utilizei 2 vezes e é, de facto, assim que eu penso. Tomo só mais um exemplo, que é o da tragédia demográfica que neste momento com a qual somos confrontados neste momento em Portugal. Com o tão baixo índice de natalidade no país, que é um dos mais baixos índices do mundo, já não é só da Europa. Apesar desse baixo índice, há empresas que despedem mulheres que se atrevem a querer ser mães, olha o atrevimento, e há casais, como ainda há dias eu ouvi de um casal, e todos nós já ouvimos com certeza histórias semelhantes, que desejam ter filhos e que dizem que não podem já suportar os custos que isso implica. Perante isto, deveríamos ser os primeiros, enquanto comunidade, enquanto Igreja, a pedir políticas de incentivo à natalidade, de apoio eficaz às famílias e não de destruição dos seus salários e das suas vidas. Finalmente, um terceiro e curto âmbito, que é aquilo que eu próprio silencio. E há aqui 2 coisas completamente diferentes. Uma é que, como jornalista,
Eu, por vezes, sei de factos, de episódios, de acontecimentos que, sendo, podemos dizer, até graves do ponto de vista eclesial ou religioso, não são mediaticamente importantes, ou relevantes, pelo menos. Mas quando se tem fé e quando se faz parte de uma comunidade, esses factos deixam-nos, pelo menos, aturdidos, a pensar que, afinal, enquanto comunidade, deveríamos ser exemplares e somos tantas vezes um contra-testemunho. Um segundo aspecto é que, pelo contrário, o trabalho que faço tem-me permitido conhecer pessoas e experiências que nos confirmam uma beleza do mistério de Deus e do seguimento de Jesus. Lembrando a expressão de São Lucas, é o silêncio de quem guarda as coisas belas no coração. Recordo experiências tão intensas, por exemplo, quanto a simplicidade desconcertante de um Abbé Pierre, a profunda atitude espiritual de um Hans Kung, o olhar pacificado do irmão Roger de Taizé, a fé de tantos muçulmanos e judeus com quem tive a oportunidade de conversar ou de entrevistar, a gargalhada transparente do Dalai Lama e a serenidade e a beleza do pensamento de um padre João Resina, por exemplo, para falar de alguém que muitos de nós conhecemos pessoalmente. Uma última nota para dizer que a beleza do cristianismo e da proposta que Jesus faz na forma como eu a tento viver é mesmo esta: saber prosseguir no amor, que é o mais importante de tudo, como nos diz a carta aos Coríntios, mesmo sabendo que todos trilhamos caminhos diferentes. Muito obrigado.